Hoje vamos analisar o episódio 10, né? O 10º dia da vida de Sakamoto, né? Após aquela intensa batalha no laboratório, Shin-Lu ainda sente os efeitos no corpo, né? Como dores e cansaço. E para aliviar a tensão, Sakamoto tem uma ideia genial: levar todos para relaxar nas águas termais. No entanto, a casa de banho revela um perigo inesperado, né? O gerente da loja reconhece Sakamoto como um lendário assassino. E enquanto ele e Shin aproveitam um momento de descanso, a gente vê que o assassino Yutaro observa de longe esperando a oportunidade perfeita para eliminá-lo. Sakamoto então relaxa da hidromassagem, mas percebe que aquela pressão da hidromassagem está muito baixa, né? Shin tenta ajudar apertando o botão ali para aumentar a potência, no mesmo instante em que Yutaro ativa uma armadilha que arremessa Shin para fora da hidromassagem, né? Machucando. No entanto, Sakamoto percebe tranquilamente, né, que a pressão da banheira aumentou e fica lá dentro, né, mesmo com aquela pressão aumentada a níveis extremos, impossível para um humano comum suportar. Vemos em seguida que Sakamoto e Shin então decidem fazer uma sauna, né, enquanto Shin reclama do calor sufocante e Sakamoto parece indiferente. Para aumentar ainda mais a temperatura, a gente vê que Shin joga água nas pedras quentes, né, criando mais vapor ali dentro da sala. E o Taro então tenta transformar a sauna em uma armadilha mortal. O vapor atinge em níveis extremos, chegando até mesmo a queimar as paredes. Mas nada parece incomodar Sakamoto. Após aquela sauna escaldante, Sakamoto decide tomar um banho gelado. E na verdade, é tão frio que transforma em bloco de gelo, né? E o Taro continua tentando eliminar Sakamoto de qualquer forma, mas apenas consegue deixá-lo ainda mais relaxado. Enquanto isso, Sakamoto se diverte com a família e até participa ali, né, de uma partida de ping-pong contra Lu, que demonstra grande habilidade no jogo, né? E o Taro, por sua vez, começa a refletir sobre o seu passado e percebe que não é forte o suficiente para derrotar Sakamoto. Nesse momento, dois antigos conhecidos de Yutaro entram na casa de banho e atacam, né, o Yutaro, acusando-o de ter fugido da sua antiga vida de assassino. Porém, eles cometem um erro grotesco. Sakamoto está por perto. Sakamoto, utilizando a raquete ali, né, de ping-pong, com um único golpe usando a bolinha, né, ele acaba derrubando um dos agressores contra a parede. O outro tenta reagir, né, atacando o Yutaro, mas Sakamoto arremessa o palito de picolé com muita precisão, derrubando o adversário instantaneamente. Então a gente vê que não há limites para os níveis de habilidade de Sakamoto. Após o confronto, Sakamoto elogia Yutaro e o estabelecimento, né, acostumado a nunca receber o reconhecimento, Yutaro se emociona por ser elogiado justamente por Taro Sakamoto, né, inspirando ele a ligar para o seu pai e decidir que a partir daquele momento ele se dedicará à administração dos negócios de sua família. Ou seja, ele foi reconhecido pelo maior assassino, né? Ao sair da casa de banho, Shin se queixa que, em vez de se sentir melhor, ainda está mais exausto. Enquanto isso, no aeroporto, algumas figuras misteriosas desembarcam em busca de alguém. Lu então revela que a sua antiga vida na máfia não era tão boa quanto a que ela leva hoje, né? Repleta de paz, tranquilidade e com uma família à sua volta. Ela afirma que não pretende voltar ao seu mundo anterior. No entanto, um grupo do clã de Lu, né, acaba aparecendo no restaurante onde Sakamoto está almoçando, né, incluindo um membro chamado Yutang. E ele mostra uma versão de Sanji, né, cara, incapaz de resistir a qualquer mulher bonita, né? A gente vê que ele acaba sangrando ali pelo nariz, né? O Tang deixa claro que ele veio buscar a Lu de volta, mas propõe um desafio. Se Sakamoto vencê-lo, ele revelará informações de quem colocou a recompensa por sua cabeça. E se perder, Lu será obrigada a retomar e assumir o seu comando dentro do clã. Mas, para a surpresa de todos, Sakamoto se recusa a lutar, né, deixando o Tang sem entender nada. No entanto, Lu assume a responsabilidade e aceita o desafio. Ou seja, Sakamoto não queria arriscar perder a Lu e nem o Shin, né? Numa disputa muito besta por uma informação que ele pode conseguir mais à frente. Mas a competição proposta não é baseada em força física, e sim em quem conseguir acumular mais dinheiro em 2 horas no cassino frequentado pela máfia. O problema é que nem Shin nem Sakamoto, né, sabem as regras dos jogos, e logo de início a gente vê que o Tang sai na frente e
triplica o seu dinheiro rapidamente, tomando a disputa uma verdadeira corrida contra o tempo. Enquanto isso, Seba e o Sr. Tanaka, agora desempregados, decidem abrir ali uma creperia, né? Seus primeiros clientes são justamente Lu e a família de Sakamoto. Mas quando Hana percebe que o crepe parece flutuar, o negócio ganha um enorme destaque na mídia, viralizando na TV. Além também dos crepes serem deliciosos, né? Começa a gerar um excelente faturamento para os ambos assassinos, né? Que agora viraram empreendedores. E assim a gente conclui a análise do último episódio de Sakamoto Days, né? Episódio 10. Mas antes de encerrar, não se esqueça de ficar ligado nos próximos vídeos. Traremos mais notícias, curiosidades, informações imperdíveis sobre filmes, séries, animes e outras novidades do universo nerd. Eu vou ficando por aqui. Até mais.